todos, é uma alegria poder compartilhar novamente a palavra de Deus com todos vocês que estão nos acompanhando na sua residência, no seu lar. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Então, se você já estiver com sua Bíblia, abra no Salmo 23 e me acompanhe nessa leitura. Já estudamos aqui o Salmo 22, que intitulamos o Salmo da Cruz, e o Salmo 23 podemos intitular como o Salmo do Cajado. Bom, o Salmo 23 é conhecido de todos, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi ele conheceu várias pessoas na sua vida, dentro daquilo que Deus o chamou. Ele conheceu reis, profetas, sacerdotes, generais, mas ele utiliza a figura do pastor para expressar sua visão acerca de Deus. Alguns até acreditam que ele escreveu isso muito antes de ser rei. Talvez quando ainda era pastor, cuidava do rebanho, e seu pai, então, Davi, provavelmente escreveu o Salmo 23. O Salmo 23, como eu falei, ele é um dos salmos mais famosos de toda a Bíblia, talvez o mais conhecido. Mas não basta apenas conhecer o Salmo do pastor. É importante conhecer o pastor do Salmo. Conta-se uma história na Inglaterra em que em uma festa foi convidado um artista de teatro muito famoso, muito talentoso, e ele foi convidado a declamar algo, recitar um poema para animar mais ainda a festa. Então ele pediu que a plateia escolhesse a peça que ele iria declamar. E um velho ministro do Evangelho solicitou então que ele citasse o Salmo 23. Houve um silêncio naquele momento, mas para não decepcionar o ministro, ele aceitou o desafio, contanto que o ministro do Evangelho também recitasse logo depois dele. Desafio aceito, e ele começou então, aquele artista, a recitar o Salmo 23 com toda a sua eloquência, gesticulando de uma forma esplêndida, que quando concluiu, ele levantou aplausos, e toda a plateia realmente vibrou com a sua magnífica apresentação. Então chegou a vez agora do ministro do Evangelho, que calmamente se levantou, com a voz trêmula, afônica, devido ao tempo e à idade. Ele começou a recitar calmamente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E foi recitando o Salmo até o final. Quando concluiu, ninguém ousava bater palmas. Todos estavam com a cabeça abaixada, os olhos cheios de lágrimas, um coração contrito na presença de Deus. E mais uma vez aquele artista se levantou a voz, já agora embargado, nitidamente comovido. Chegou próximo ao ministro e disse para todos os presentes: eu consegui a atenção dos seus olhos e ouvidos, mas este homem alcançou e tocou o coração de todos nós. Eu conhecia o Salmo do pastor, mas nitidamente esse homem conhece o pastor dos salmos. Então eu quero apresentar a vocês esse salmo, mas não apenas o salmo. Quero que você, a partir dessa leitura, a partir dessa reflexão, conheça o pastor do Salmo 23. O salmo, ele promete a presença constante do pastor. Quando ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, eruditos da língua hebraica sugerem que o texto original vai muito além da nossa interpretação em português. Adonai Roi, Senhor, o meu pastor, ele não me faltará. A ênfase aqui não está naquilo que ele pode nos proporcionar. A ênfase está aqui na sua presença. Uma presença provedora, uma presença protetora. E a posição desse salmo na Bíblia ela é magnífica, porque ela responde à pergunta do salmo anterior. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, se compreendermos a posição do Salmo 23, ele responde à pergunta do Salmo 22, dizendo: o Senhor, ele não me faltará, ou seja, o Senhor não me desamparará. Ele está conosco, ele está presente. Mais importante que os pastos verdejantes, mais importante que as águas tranquilas, está a presença do pastor. Porque na presença do pastor, a ovelha se sente segura. Na presença do pastor, ela se alimenta, ela tem o sustento e a água provida das mãos do pastor. Então, a primeira promessa que nós encontramos aqui é que o pastor ele estará conosco, estará presente.
Mesmo quando muitas vezes achamos que Ele está ausente, mesmo quando muitas vezes está em silêncio, mesmo quando muitas vezes Ele não responde às nossas orações, achamos que estamos desamparados, achamos que estamos sozinhos. Mas isso me recorda a experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam caminhando e Jesus se pôs ao lado deles. E eles caminharam 10 quilômetros e ouviram Jesus falar por horas, mas não o reconheceram. Somente depois que eles convidaram Jesus a entrar e participar com eles de uma refeição, e seus olhos foram abertos. Ainda hoje o Senhor está caminhando ao nosso lado, mas Ele espera que você faça o convite. Você que ainda não o conhece, que você venha conhecê-lo pessoalmente. Ele declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. E o que é mais surpreendente é que ele não está falando isso para o mundo, ele está falando isso para uma igreja. Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo não conhece o seu Senhor, não conhece o seu pastor. E esse conhecer não é apenas de ouvir falar, não é apenas de estudar a seu respeito, mas conhecê-lo intimamente, pessoalmente. Que possamos desenvolver um relacionamento de comunhão com o pastor de nossas almas. Uma outra ênfase que nós podemos encontrar nesse salmo é que o salmo promete sustento àquele que tem o Senhor como pastor. O verso 2, a primeira parte do verso 2 está escrito: deitar-me faz em verde pastos. Bom, na época de Davi, pastos verdejantes não era natural do relevo da Palestina. Ainda hoje não é. A Palestina é uma região que pode passar até 6 meses sem uma chuva. A Palestina tem um terreno árido, seco, tosco. Qualquer pasto verdejante é trabalho de um pastor que limpou, arou, cultivou, regou, tirou o toco, os galhos secos e preparou então um pasto para o rebanho. E quando não, o pastor tem que levar o rebanho até um oásis mais próximo, mas para isso ele tem que percorrer desertos, vales e despenhadeiros com o rebanho até chegar ao oásis e depois retornar antes do entardecer. Esse é o trabalho do pastor. A promessa de Deus na sua palavra é que aquele que é fiel ao Senhor, ele supre as suas necessidades. No Salmo 27, no Salmo 37, verso 25, está escrito: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o seu pão. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? E, na verdade, estas coisas vos serão acrescentadas, conforme o texto bíblico nos diz. Que estas coisas seriam estas? Bom, o contexto do capítulo 6, Mateus fala das aves do céu, Jesus dizendo: olha as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, não recolhem em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Olhai o lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Ou seja, o que o Senhor nos promete aqui é suprir as nossas necessidades naquilo que é essencial à vida. Se o bom pastor não nos dá algo, porque ele sabe que isso não é bom para nós e que isso irá nos afastar da sua presença. E finalmente, esse salmo ele promete direção àquele que tem o Senhor como pastor. Na segunda parte do verso 2 está escrito: guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia é o pastor que nos guia pelas águas, nos conduz às águas tranquilas, é o pastor que nos conduz pelas veredas da justiça, é o pastor que nos conduz pelo vale das sombras da morte. Em alguns momentos na sua jornada, na sua caminhada com o rebanho, o pastor precisava fazer com que as ovelhas andassem enfileiradas. Então ele treina uma ovelha guia, e todo pastor tem uma ovelha guia, para incentivar as outras a seguirem o pastor uma após a outra. Mas quando chegavam os vales sombrios, quando chegavam aos caminhos estreitos, próximo a despenhadeiros, até a ovelha guia tinha medo. Então, gentilmente, o pastor deitava o cajado sobre o dorso do animal e começava a conversar com a ovelha, tentando acalmar, tentando incentivá-la a prosseguir na sua jornada. Ainda hoje, o Senhor nos ajuda, gentilmente, a avançarmos, a prosseguir, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando achamos que
não tem mais jeito, ou pensamos em desistir, Ele gentilmente nos conduz a lugares difíceis. Talvez você esteja passando por esse vale, seja num casamento, seja na família, seja no emprego, até mesmo na saúde. Mas é o Senhor que nos conduz, Ele que nos guia. O verso 4, ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Haverá um momento, e chegará a hora para todos nós, em que precisaremos atravessar o vale da sombra da morte. E o que é interessante no texto original, diferente da nossa tradução em português, que fala aí como uma possibilidade, né, de passar pelo vale da sombra da morte, mas o texto original ele fala literalmente quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, haverá esse momento na vida de todos nós, em que passaremos por momentos difíceis, em que passaremos por perigos, em que enfrentaremos dificuldades ameaçadoras para a nossa própria existência. Então, quando esse momento chegar, o Senhor estará conosco. E quando chegar o momento de realmente partir dessa vida, o Senhor não nos mandará um anjo, não nos mandará um arcanjo ou um querubim, Ele pessoalmente virá ao nosso encontro e dirá: vinde bendito de meu Pai, vos possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um certo senhor, depois de fazer uma bateria de exame médico, descobriu que estava com câncer. Então ele chegou na reunião de oração da sua igreja e anunciou o fato, mas aproveitou a oportunidade também para fazer uma declaração de fé. Ele disse aos irmãos: irmãos, eu creio que o Senhor irá me curar dessa enfermidade. Se não nesta vida, na eternidade, porque eu sei que no céu não entra enfermidade, nenhum tipo de doença. Mas se Deus me curar nesta vida, eu prometo aos irmãos que vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar nesta vida e me curar na outra, na eternidade, eu sei que eu verei a glória de Deus, ou de uma forma ou de outra, essa enfermidade irá manifestar a glória de Deus. Isso é fé, meus irmãos. É alguém que não tem medo do perigo, alguém que não tem medo da morte, alguém que pode dizer, como o salmista: não temerei, ainda que a terra estremeça, ainda que os montes desabem, ainda que o mar se levante em fúria contra mim, não temerei o mal, porque o Senhor está conosco. Eu espero que essa reflexão do Salmo 23 possa consolar o seu coração, possa lhe dar esperança de que muito mais do que conhecer o Salmo do pastor é conhecer o pastor desse Salmo. É o supremo pastor das nossas vidas. Você também, eu, todos nós somos ovelhas. E que não sejamos ovelhas desgarradas sem pastor, mas ovelhas que seguem a voz do bom pastor. Em João capítulo 10, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Que possamos ouvir a voz do Senhor falando no nosso coração e seguir esse bom pastor. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que a Tua palavra, Deus, falou aos nossos corações. A Tua palavra é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E ela não voltará vazia, mas cumpre o seu propósito. Que o Senhor Deus venha confortar o coração daqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha curar, restaurar a saúde. Que o Senhor Deus venha dar esperança àqueles sem esperança. Que o Senhor Deus venha levantar o abatido e erguer, ó Deus, aquele que está desanimado. Que o Senhor venha nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém.